Olá, tudo bem? Vamos a mais uma reflexão dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: coisas que sentenciaram os seguidores de Moisés e que a religião faz igual. É isso mesmo. Coisas que desagradaram Deus, coisas, tragédias, aflições, tribulações sobre os seguidores de Moisés, sobre os líderes religiosos, sobre os religiosos daquela época, quase 2000 anos atrás, mas que infelizmente dentro desses templos, chamados templos evangélicos, templos católicos, não vou nem falar de feitiçaria, não vou falar de voodoo, não vou falar de espiritismo, eu estou falando baseado em quem tem a Bíblia como bússola, a Bíblia como bússola, porque o resto das religiões, nenhuma religião presta, todas as religiões é um engano, é uma fraude. Mas eu estou falando aqui das que usam a Bíblia. Então eu quero fazer uma leitura de Mateus 23, e aí vamos passando nosso simples e humilde entendimento, versículo a versículo, para que nós cheguemos a essa resolução, essa solução, que é o que a religião faz, semelhantemente o que vaziam nos dias de Jesus. Então vamos ler aqui? Mateus capítulo 23, versículo 1 em diante. Eu estou utilizando o texto da NAA, a Nova Almeida Atualizada. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Veja que na cadeira de Moisés, então eles tomaram as leis para si e, conforme as leis, eles sentenciavam as pessoas. 3. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-las. 5. Praticam todas as obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Esse versículo 4 e 5, é exatamente o que acontece dentro dessas choupanas, dentro dessas arapucas chamadas igreja. Eles obrigam, eles falam em amaldiçoar as pessoas. Diz que Deus amaldiçoa quem não dá 10% do salário. Diz que se você fizer um voto e não cumprir, você será amaldiçoado. Eles dizem que se você não der o dízimo, você vai gastar com remédio, você vai gastar com seu carro, você vai ter despesa amaldiçoadas na sua vida. As pessoas saem por aí, dia de chuva, dia de frio, catando latinha, ferro velho, fio, descascando fio para vender o cobre, para cumprir votos, cumprir propósitos. Por isso que Jesus já falava que os fariseu, saduceu, escriba, é a mesma coisa de você olhar um dito pastor, um dito bispo, um dito padre, papa. É a mesma coisa. Mesma coisinha. Só mudou a época, só mudou o timing da coisa. Mas infelizmente é isso que o povo gosta, né? É igual tá lá em Jeremias, capítulo 5, do versículo 26 em diante. No final, Deus ainda fala, é isso que o meu povo gosta, de ser enganado, gosta de ser manobrado, gosta de ser feito como fantoche, gosta de ser... É um absurdo, gente. É um absurdo. E quem está dentro da religião não consegue enxergar isso. Quem está sentado dentro de uma porcaria dessa, chamada igreja, que na verdade é uma cópia frajuta de sinagoga, as pessoas não conseguem enxergar um palmo. Só sabe, levanta, abraça, cutuca. Jesus, eu te amo. Vem na frente, fica aí atrás. Vem receber unção, sobe no altar, vem pegar o seu voto, vem pegar o seu envelope, traz o seu dízimo. Só mandinga, só fanfarrice, só palhaçada. E as pessoas não conseguem enxergar. E chama essas pestes ainda de meu guia, meu pai da fé. Atam fardos pesados, difíceis de carregar,
e os põe sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Versículo 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Veja, eles não se contentam em fazer um teatro dentro das suas choupanas, dentro dos seus casebres, ainda tem televisão, canais de televisão para propagar mais ainda o poder que eles se acham semideus, eles se acham o último biscoito do pacote, eles se acham deuses na verdade. Eles querem aparecer, eles querem ser vistos, mas você vê aqui, Yeshua, Jesus já recriminava isso. Jesus já falava mal contra isso. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios. Filactérios eram umas caixinhas que colocava aqui na testa ou no braço esquerdo, direito, e dentro ali Quer ver? Ó, deixa eu até ler para você o que é filactérios. Aqui, ó, no dicionário Almeida. Aqui, ó, na Almeida, fala assim, ó. O que é filactério? É a marca da besta que eles fala lá em Apocalipse. Filactério, tira em que se escreviam certos textos da lei, usada na fronte ou nos braços. O filactério usado na fronte continha 4 compartimentos. Em cada um deles se colocava uma passagem da Bíblia. Está lá em Êxodo 13, 2 ao 10. Os filactérios eram usados nas horas de oração da manhã. Então, esses filactérios eram as caixinhas, era uma caixinha feita de couro. Pode pesquisar aí no Pai dos Burros, aí no navegador que você usa aí. Filactério, você vai ver, era a marca da besta. Por isso que fala que só com... ontem eu até ia fazer um vídeo disso aí hoje. Falei em Apocalipse, capítulo 7, que o juízo veio justamente, a ira de Deus estaria sobre aqueles que estariam comprando, usando a marca da besta, que era a caixinha na testa, que o juízo ia sobre ele. Qualquer hora vamos falar sobre isso. Está em Apocalipse 7. Então veja, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Assim você vê esses templos suntuosos, templo chique, tem templo aí, gente, que ele é mais pomposo, ele é mais suntuoso do que uma mansão, no caso aqui de São Paulo, lá do Morumbi, de Alphaville. É um luxo tremendo. Agora você acha que uma pessoa humilde, uma pessoa simples, você acha que ela tem, sabe, ela é tão cara de pau para entrar dentro de um negócio tão suntuoso, tão belo desse jeito? Claro que não, a pessoa se sente envergonhada. A pessoa vestindo lá uns pedaços de pano velho, pessoa mendigo, pessoa humilde. Como que ela vai se sentir dentro de uma arapuca tão suntuosa, tão bela qual tem por aí? Hã? Mas eles gostam disso, o líder religioso gosta disso, porque eles falam, não, você só é filho de Deus, você só está sendo abençoado por Deus se você for próspero. Se você tiver uma bela casa, um belo carro, se você tiver um bom emprego, um bom salário. Claro que o bom salário é para eles, para encher os cofres deles. Você entende como que é a coisa? Então não mudou, apenas mudou o time, mudou o tempo, a cronologia. Só que você vê, a religião não segue a cronologia, segue esse passado, vive desse passado, sendo igualzinho os fariseus e os saduceus. Eles seguem o mesmo ritmo. E eles não conseguem entender Apocalipse 1:10, que foi o dia do Senhor. Eles não conseguem entender que o juízo de Deus contra essa raça, contra essa turma que praticava isso, já aconteceu há quase 2000 anos, lá dentro dos muros de Jerusalém. Eles não conseguem enxergar isso. O negócio que os líderes religiosos conseguem seguir é os passos dos fariseus. Os passos legalistas dos fariseus. Isso eles conseguem, isso eles são mestres. Para apontar o dedo, para amaldiçoar as pessoas, eles são, nota 10. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Eu já vi uma pessoa colocar no comentário isso daí, que disse que onde ela frequentava, não podia chamar o pregador lá de fulano, não, tinha que se chamar primeiro, tinha que chamar ele do título dele. Tinha que chamar primeiro de pastor,
ou bispo, ou reverendo, ou um desgraça, que é uma desgraça isso daí, mas tinha que chamar ele desse nome primeiro, para depois chamar o nome dele, ô pastor Antônio. Se chamasse o irmão Antônio, disse que o cabra pulava para trás. Não, não é assim não. Você está desobedecendo, você não está respeitando a hierarquia eclesiástica. Tem que chamar de bispo, de pastor. É assim ou não é? Aí quando você vai na Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que quando subiu, deu dons aos homens, e lá no versículo 11, deu títulos aos homens, mas não crachá. Você procura na Bíblia, você não acha lugar nenhum que Paulo chamou o pastor Timóteo, o bispo Barnabé, o reverendo Apolo, o missionária, como que é o nome? Missionária Priscila, o evangelista Áquila. Você não vê. Por quê? Porque foi dado dons e títulos referenciais. Pastor, pastorear, bispo, ensinar, evangelista, evangelizar, presbítero ou bispo, tomar conta ali dos irmãos que se reuniam como igreja, mas não título de crachá. Pode ver aí. Pode ver que não tem. Eles não chamam. Mas na fanfarrice da religião tem. E eles gostam de ser chamado de... Aí, ó. A ninguém vos chama, vou chegar lá. A ninguém chama de mestre, eu vou chegar lá daqui a pouco. A ninguém. Jesus orientou os judeus a fazer isso. A ninguém você chama de mestre. Coisas que sentenciaram os seguidores de Moisés e que a religião faz igual. A maldita religião faz igual. Porcaria, lixo, esterco. Gostam do primeiro lugar. Você vê que eles colocam aquelas poltronas, aquelas cadeironas que custam uma fortuna uma cadeira daquela. Eu nunca fui. Mas, é claro que eu já vi passando aí em televisão, que é o único canal de televisão que eu assisto. Infelizmente, o único que eu assisto é o da Record. Meses, ó. Eu tinha parado, fiquei muitos meses sem assistir mais televisão nenhuma. Aí voltei a assistir notícia, reportagem na Record. Então, na Record, de vez em quando vem uns intervalos, aí vem lá mostrando o templo do negócio lá. A casa de fraude maior que tem no Brasil. Aí você vê aquelas cadeironas. Gente, quanto não custa uma cadeira daquela? Deve ser o preço de um carro popular. E ali senta os bispos, senta o pastor presidente daquela região, o regional. É desse jeito. É desse jeito. Tudo isso irritava Deus. Tudo isso Jesus estava falando contra eles. Porque você vai ver que eu vou ver lá no final desse capítulo, você vai ver porque o juízo chegou sobre eles. A sentença sobre eles. E eles gostam de se aparecer, eles gostam de comprar terno, caro, anéis, aqueles anéis cheios de coisa, relojão absurdo, de caro. É assim. Gostam no primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. E das saudações nas praças de serem chamados de mestre. Sinagoga. Essas chamadas de igreja, que você chama de igreja, vamos à igreja, mentira. O que você vai numa cópia frajuta, não é nem numa sinagoga, você vai numa cópia frajuta de uma sinagoga. Porque sinagoga era onde os judeus se reuniam e se reúnem até hoje para fazerem a leitura da Torá. Porque eles são incrédulos. Eles não acreditam Eles acreditam em uma turma lá que acredita que Jesus veio, mas um profeta. Não que ele ressuscitou como o Messias. Eles não acreditam nisso. Eles não aceitam isso. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Por isso que você nunca viu eu falando aqui que eu sou professor, que eu sou pregador, que eu sou ministro, que eu sou instrutor de alguém. Não. Eu apenas, como a internet, como esse aplicativo dá essa chance, dá a oportunidade de eu passar meu entendimento à frente, é apenas isso que eu passo o meu entendimento, que eu tenho entendimento dos escritos bíblicos. Gratuitamente, eu não passo número de Pix, não passo número de conta, não passo envelope, não passo nada. Então muitos vêm aí, me chamam de professor, eu não gosto disso. Outros falam, me chamam de pastor, aí é que eu não gosto mesmo. Eu não sou. Eu sou seu irmão no espírito. Na natureza carnal nós temos as nossas diferenças. Mas no espírito nós somos irmãos. E nós temos um pai espiritual. Hebreus 12:9. Nós temos um pai.
Então nós somos irmãos no Espírito. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. 9. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai. Quando fala que pai, é o pai da fé, é o guia, essas coisas aí. Porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Naquela época, estava nos céus, porque o evangelho eterno ainda não tinha sido estabelecido. Não tinha se cumprido ainda. Não tinha ocorrido ainda a vinda da Jerusalém espiritual. Como está em Apocalipse 21, versículo 2 e 3. E aí foi estabelecido o templo espiritual de Deus nos homens, ou seja, nos espíritos dos homens, onde o próprio Deus se faz presente. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo, o Messias. 11. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. 14. No texto da Nova Almeida Atualizada tem um colchete, isso significa que não existe lá no Códice Sinaítico. Não existe. Mas como aqui na King James Fiel tem, e na Nova Almeida também tem, eu vou ler da King James Fiel sem o colchete. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretextos fazei longas orações, por isso receberei maior condenação. Olha aqui. No texto que na Nova Almeida Atualizada não está contido no Códice, mas aqui fala algo muito sério que iria acontecer contra aqueles líderes religiosos. Então, se ainda fosse haver juízo na terra, como aconteceu no ano 70, esses pregadores que estão por aí, se achando que são guias, que são mestres, achando que é o último biscoito do pacote, esses camaradas estariam enrolados. Esses camaradas estariam encurralados e estariam numa sinuca de bico. Estaria feio. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações por isso. É assim ou não é? Essas reuniões na casa das pessoas. Não, irmã, vamos na sua casa. Vai ter um churrasco, você chama uma meia dúzia de irmãozinhos da igreja para você ver o que eles fazem com o churrasco que você tem. Os caras comem tudo, os caras são mortos de fome, gente. Essa turma é morta de fome, essa turma faz exatamente isso daqui. Eles devoram tudo que tem na casa das pessoas. E para justificar isso, para justificar a presença deles ali, eles fazem orações. Fica de joelho. Eles clamam, eles suplicam. E eles fazem promessa. É assim ou não é? É exatamente dessa forma. Então só mudou o quê? Só mudou a época. Mas os costumes que sentenciaram os fariseus e os judeus são os mesmos praticados nos dias de hoje. A mesma corja, a mesma raça imunda, nojenta dos fariseus está nos dias de hoje, nas religiões, principalmente nessas que tem a Bíblia, que usa a Bíblia como referência de vida. É assim. Aí fala aqui, Jesus ainda fala, e para justificar fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Aconteceu lá em Jerusalém. O castigo sobre eles veio. O dia do Senhor chegou para eles. 15, olha que coisa terrível aqui, ó, que se faz dentro dessas chamadas igrejas. Isso daqui é o ápice da maldição. Para uma pessoa que está no mundo, como eles dizem, e são conduzidos para dentro de uma choupana, para dentro de um alçapão chamado igreja. Isso aqui é o ápice da maldição. Mateus 23:15. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornam filho do inferno, filho da sepultura, 2 vezes mais do que vocês. Sabe o que é um prosélito? Você sabe o que é um prosélito?
Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, vamos colocar em cima aqui que o dicionário já vai mostrar. Eu aprendi, graças a Deus, o que é prosélito. Olha aqui o que é prosélito. Cadê aqui? Já sumiu o negócio aqui. Aqui, ó. 15, vamos lá. Deu uma sumida aqui, vamos lá. Prosélito, né? Vamos dar 2 cliques. Aí vai no dicionário Almeida. Vamos ler aqui. Prosélito. Pagão. Deixa eu mudar aqui para Almeida. Vamos ver se a gente tem Almeida aqui. Prosélito gentil que segue a religião judaica. Ou se eu vou aqui nessa portuguesa aqui, que foi bem grande, vamos ver aqui. Prosélito. Pagão. Pagão é gentil. Era considerado isso. Pagão é um gentil, ou seja, um não-judeu, que se converteu à religião de Israel. Aquele que se converteu a uma religião diferente da que tinha. Indivíduo que aderiu a uma doutrina, ideia ou sistema. Partidário sectário. Não, isso aqui também já aumentou muito. Não, é só Almeida mesmo, já é o suficiente. Então, o que é um prosélito? Gentil que segue a religião judaica. Então, Jesus aqui estava falando, nesse versículo 15, que um gentil, um não-judeu que se convertia ao judaísmo, a seguir Moisés, a seguir as leis de Moisés, ele estava condenado 2 vezes mais do que os próprios fariseus à morte, à sepultura. E olha que coisa trágica, terrível que acontece dentro desses alçapões. Vamos ganhar almas para Jesus, vamos evangelizar. Porque nós devemos evangelizar o mais rápido possível para que Jesus volte. É assim ou não é? Aí saem, domingo, feriado, sábado, sei lá que dia, e saem pelas casas. Normalmente os TJ não, os TJ saem batendo palma, vendendo revistinha, 8, 9 horas da manhã. De vez em quando eles levam uns banhos de água, coisa linda, maravilhosa. Os outros não. As outras regiões gostam de vamos para os lugares menos favorecidos. Aí vai para favela, morro, sinagoga, vai para esse lugar. Chegando lá, faz a cabeça de uma pessoa que está passando numa situação difícil, que nós passamos, claro, a natureza carnal está fadada a isso, a passar a situação difícil, mas a pessoa não sabe disso. Aí eles falam, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Vamos para a nossa igreja. Aí chegando o Natal da igreja, aí pronto. Aí vem as maldições. Aí vem o dízimo. E se você não der, você é maldito. Lá fora diz que Jesus amava ele. Jesus te ama. Quando entra para dentro do alçapão, aí vem a maldição. Se você não for dizimista, você vai ser amaldiçoado. Se você não cumprir seus votos, você vai gastar com remédio. Olha que desgraça que colocou na vida da pessoa. Sai do mundão, que está passando uma situação difícil, que todo mundo passa, achando que vai estar dentro de um alçapão, dentro de uma chamada igreja, e a vida vai melhorar, a vida vai ser uma bênção. Chega lá, o que ele recebe é maldição. É fardo pesado. É jugo terrível. Lá fora ele tinha dívida, lá fora ele tinha vício. Quando ele entra para dentro, aí vem tudo isso e mais o fardo da religião, Moisés. Aí Jesus falou que o quê? Que um prosélito era merecedor 2 vezes mais, ou seja, essa chamada de igreja, nas suas evangelizações, vai lá fora buscar as pessoas para trazer para dentro da maldição, para a escravidão. Mas está escrito na Bíblia, mas as pessoas não lêem. Você acha que isso que eu estou lendo aqui, eles vão ler dentro de uma chopana dessas? Dentro de um alçapão desse? Você acha que ele vai ler? Você acha que eles vão explicar isso daqui? Lê, eles podem até ler. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornam... Eles lêem rapidinho, mas eles não vão lá no dicionário para saber o que significa a palavra prosélito. Aí a pessoa fica todo faceiro, todo feliz. Nossa, agora sim, agora eu vou conhecer o Deus que eu tanto procurei. O Deus dele é o príncipe desse mundo, é Moisés. Eles vão aprender de Moisés. Meu Deus. Meu Deus. E lá dentro eles colocam os pilares deles, né? A base de sustentação deles, que é o diabo, como um ser demoníaco, coisa que nunca foi. Satanás. Dízimo. Batismo nas águas. Buscar Deus em templo. Fraude, mentira, engano, estelionato, exploração. É tanta coisa em cima daquele coitadinho. Lá fora ele só tinha o vício de tomar a cachaçinha dele e fumar o cigarro dele. Lá dentro, pronto, acabou. Achando que lá dentro ele vai se tornar um santo. Achando que lá dentro ele vai se tornar uma pessoa perfeita. Na carne ninguém é perfeito. Na carne ninguém é perfeito.
Porque do jeito que eu estou falando para você aqui, se uma pessoa ouvir do Evangelho Eterno, que é a liberdade, a pessoa larga tudo do mesmo jeito, sem estar dentro de um templo, dentro de uma escravidão. O Evangelho Eterno liberta a pessoa tranquilamente, sem força, sem regras, sem doutrina, sem nada. Basta a pessoa crer em quem está fazendo morada nela. Basta isso. 16. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Olha os ladrões mercenários. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Por isso que Jesus disse: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eles buscavam tanto Deus naquele tempo, fazia tanta latomia, candelabro, óleo da unção, santo dos santos, e balalá, e balalá, e balalá. Só que na hora do juramento, tinha que jurar pelo ouro, não pelo templo. Você acha então que Deus, que é o Espírito, você acha que algum dia Deus considerou aquele monte de pedra chamada Templo de Jerusalém como a casa dele? Você acha que Deus considerou isso alguma vez? Claro que não. Se Deus tivesse considerado o templo como casa dele, ele não seria derrubado no ano 70. 17. Seus tolos cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? 18. E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Meu Deus. Será que na Bíblia desses cães, desses ladrões mercenários, será que não tem esses versículos, não? Hã? O que você acha? Claro que tem, né? Mas isso eles não estão nem aí. Eles dizem, aponta o dedo: não, você pegou o envelope, primeiro faz uma latomia, primeiro faz aquela encenação, aquele teatro, pega esse envelope, coloca o valor de tantos milhões. Eu acho que eles agora estão começando essas campanhas da fogueira bamba de milhões. Aí vai baixando, aí quando chega na miséria, R$1.000. No mínimo é R$1.000. Aí eles falam: não tenha fé e tal, e pela minha fé você vai pegar. Quando a pessoa pega, aí vem a cobrança. Aí vem a sentença. Você tem que pegar, você pegou, você jurou pela oferta. Porque está escrito aqui, você jurou pela oferta, então você tem que cumprir esse voto. Tem que cumprir esse voto para com Deus. Se você não cumprir, você vai ser amaldiçoado. Para pegar o envelope, foi só promessa de bênção. Quando a pessoa pega o envelope, aí vem a sentença. Aí vem o dedo em riste. Agora você tem que cumprir. Você pegou, tem que cumprir. Só falta a pessoa levantar a mão e falar: ô, filho de uma égua, eu só peguei essa peste desse envelope de tanto você falar na minha cabeça. Agora que eu peguei, você quer que eu venda latinha na chuva, quer que eu pegue latinha na chuva, no frio, quer que eu pegue sucata para vender, para cumprir esse voto. Mas você falou que era pela sua fé, seu desgraçado. Tinha que levantar uma pessoa dessa e falar um negócio dele. Mas não, as pessoas acham que aquele Satanás, que Satanás é um opositor, é um adversário, aquele Satanás que está lá em cima do altar, com o dedo de riste, a pessoa que está aqui, incauta, humilde, na maioria analfabeta, não sabe nada, não consegue interpretar um texto, acha que aquela pessoa, que aquela peste que está lá, é um homem de Deus. Acha que aquele Satanás é um ungido de Deus. Ela não consegue entender que quando ela precisa de emprego, de dinheiro, de cura, ela tem que pedir a Deus. E não recebe, claro que não recebe. Na maioria, 99,99% não recebe nada. Agora, quando aquele Satanás está lá, precisando de dinheiro, que eles precisam de dinheiro toda hora, para quem que eles pedem? Eles pedem para Deus? Não, eles pedem para o povo. Nem isso, quando eu estava na religião, não enxergava. E você que está na religião, você não consegue enxergar também. Já que ele é um homem de Deus, ungido de Deus, então tudo que ele falasse tinha que acontecer. Tinha que ser igual aos profetas do passado. Elias fez parar a chuva 3 anos, depois fez chover. A mulher da Serepta deixou de fazer o último punhado de farinha para eles comer e deu para Elias, depois não faltou mais óleo na botija daquela mulher. Não fala na Bíblia isso daí? Então, já que essas desgraças diz que é homem de Deus, ungido de Deus, então eles tinham que falar e acontecer a coisa. Mas por que não acontece? Porque eles são fariseus.
Eles estão no mesmo caminho que o farisaísmo andava nos dias de Jesus, não mudou nada, só mudou a época. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. 21. Lembrando que aqui Jesus veio para cumprir a lei. Mas o fim da lei foi Cristo, o fim da lei foi na cruz. Está consumado. Tudo isso aqui acabou. Jurar pela oferta, jurar pelo altar, tudo isso aqui acabou. Buscar Deus em templo, que era um mandamento a Israel, Salmo 122, versículo 4, tudo isso aqui acabou, tá? Não vai abraçar isso aqui. Ah, então isso aqui nós temos que fazer. Não, não existe mais. Há quase 2000 anos, o símbolo maior da lei mosaica era o templo, e ele caiu lá dentro de Jerusalém. E aí foi estabelecido Apocalipse 21:3. O templo de Deus, ele é espiritual. Então, se você quiser dar uma oferta, se você quiser dar um dízimo, que é alimento, você tem que fazer isso levando no altar espiritual de Deus. Onde está o altar espiritual de Deus? Em um ser humano que está necessitando. Em um vizinho, em uma pessoa que está precisando. Ali está o altar verdadeiro de Deus, dentro daquela pessoa. Tá bom? Mas a religião não vai falar isso para você, claro. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, trazendo para os nossos dias, ai de vocês, pastores, bispos, papa, padres, evangelistas, hipócritas. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então não era dinheiro. E desprezam os preceitos mais importantes da lei. Então dar o dízimo era um preceito, mandamento da lei. Mas o fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4. O fim da lei foi está consumado. E o dízimo nunca foi dinheiro, era do que a terra produzia. Não, mas naqueles dias não tinha dinheiro. Eu não vou ler. Volta lá agora no capítulo 17. Vai lá no versículo, lá no finalzinho. Eu vou ler para você, deixa eu ler aqui, vai. Porque já que nós estamos mostrando a mentira dessas pestes. Aqui, ó, 17, lá no finalzinho, no 24, vou colocar aqui. Aqui, ó, Mateus 17, 24. Então quer dizer que não tinha moeda, não tinha dinheiro naquela época. Por isso que Jesus mandou dar o dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Vamos lá, Mateus 17, 24. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, isso aqui está lá em Neemias, capítulo 10, do versículo 33 em diante, se dirigiram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? 25. E quem pagava isso aqui era só judeu, tá? Esse mandamento aqui não foi para nós gentios, não. Se eu tivesse lá, eu não tinha que pagar nem um centavo. Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? 26. Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos. 27. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Essa moeda era um estáter, valia 4 dracmas. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. E aí? Voltando lá em Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Tinha moeda, por que Jesus falou de moeda? Porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo foi mantimento, foi alimento. Por isso que lá em Malaquias 3, 8 ao 10, vocês estão me roubando nos dízimos, olha a separação, nos dízimos e nas ofertas. Dízimo, alimento, ofertas, ouro, prata, moeda, tal. Só que o fim disso foi lá no ano 70, porque não existe mais templo terreno de Deus. Os templos que tem por aí são templos de fraude, de mentira, de engano, de roubalheira. E aqui, ó, e despreza os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Você vê, dízimo do endro do cominho era coisa da lei. Então, dentro dessas sinagogas, na verdade, o que tem? Tem maldições.
E eles, os judeus, davam esse dízimo e eles não escaparam do juízo do ano 70. Coisas que sentenciaram os seguidores de Moisés e que a religião faz igual. Você que é um religioso, você está exatamente vivendo no modus operandi de 2000 anos atrás. Sinto muito em dizer isso. Guias cegos com um mosquito, mas engolem um camelo. É isso mesmo. Eles criticam uma mulher que usa um batom vermelho, eles criticam uma pessoa que usa uma bermuda, um homem que usa uma bermuda, eles criticam as pessoas que vão à praia, vão a um clube, vão à piscina, só que eles fazem pior. Eles profanam o sangue que verteu da cruz. Eles menosprezam o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo, como está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 27 em diante. Se por 2 testemunhas alguém falasse contra Moisés, era morto. Aí o escritor, que eu acredito que foi Apolo, no versículo 28 a 29, fala: quão mais severo deve ser o castigo daqueles que têm profanado o sangue. Profanar é tornar impuro aquele sangue. É aqueles que voltam às práticas do Velho Testamento, do antes da cruz. Então, todas as práticas que é feita antes da cruz é uma profanação. Estão tornando puro as maldições de Moisés e tornando impuro o sacrifício, o sangue que verteu daquela cruz. Então, vocês religiosos, vocês agradeçam a Deus, mesmo vocês sendo incrédulos, mesmo vocês não acreditando em Apocalipse 1:10, que foi o juízo de Deus que chegou naquela época, vocês agradecem a Deus por ter já acontecido o juízo, hein? Há quase 2000 anos. Senão, vocês hoje iriam na mesma situação que aconteceu lá. As grávidas que deram à luz dentro de Jerusalém tiveram que comer os seus recém-nascidos, hein? A água que eles beberam lá dentro foi sangue. Tá? Então vocês, agradeça a Deus, já que apesar de vocês serem incrédulos, vocês não acreditar que o juízo aconteceu, mas agradeça a Deus todo dia. Fala: meu Deus, eu sou um religioso, eu sou passivo de julgamento, eu sou passivo de maldição, igual os fariseus foram. Mas eu agradeço o Senhor porque não vai ter mais julgamento. Porque você estava perdido. Vocês estariam perdidos. Eu não, pessoa igual eu que anda falando isso aqui, eles iam pendurar. Se eles me pegam, se eu começo a falar desse jeito aqui em um salão por aí afora, eles mandam me matar, gente. Vocês têm dúvida disso? Eles mandam me acabar comigo? Lógico, cara. Ai de vocês, escribas de fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Dá vontade de parar aqui, né? É assim ou não é? Esses cães, esses malandrões. Hã? Ai de vocês, pastores, bispos, padres, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo. A mulher que usa batom, mas vai ver que aquela mulher tem um coração tão maravilhoso. Ela só anda na moda. Ele usa vestido, roupa, celular da moda. Mas às vezes uma pessoa daquela é tão misericordiosa, tem tanta compaixão. Mas não, mas os lobos, os devoradores, vê só a parte externa daquela pessoa. É por isso, a religião dentro, os religiosos dentro desses calabouços, desses alçapões, eles estão sendo limpos por fora. Mas por dentro eles estão, volto a falar, profanando, pisando, menosprezando. Eles ficam com seus orgulhos, com as suas pompas. Aqui perto de casa tem uma tal de uma CC. Eu ia falar CC e aquilo que o gato enterra. CC e aquilo que o gato enterra. Tem aqui perto de casa. Sábado você, à noitezinha ali, umas 19 horas por aí, você... Às vezes agora não, né? Que eu quase não saio mais, mas saía ali e passava umas 7 horas da noite. É uns instrumentos, um maior que o outro. Um luxo, a roupa daquele povo. Os menininhos, pequenininhos, tudo usando terninho, gravatinha, borboletinha. Um absurdo. Aí eu olho aquilo, tudo escravo. Tudo escravo. Tá igual essa situação. Por fora parecem santos, mas aquilo por dentro, aqueles são gananciosos, aqueles são fofoqueiros, são adúlteros, são mentirosos, são profanadores, blasfemadores. Blasfemar é dizer que tem poder de Deus. Eles têm, eles dizem que têm, diz que são ungidos. Não é fácil não. Mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. O dízimo é o maior roubo da religião. É o maior roubo na face da terra, chama-se dízimo. Não é o assalto ao Banco da Espanha, não.
Não é aquele filme que passou, como que é? Eles roubavam também, aquela série que passou lá, esqueci o nome. Não. Não foi aquele assalto no banco em Fortaleza. Não. O maior roubo mundial chama-se dízimo, que é todo dia. Mentindo, falando que ainda existe templo na terra para levar o dízimo. Mentindo, falando que se não der 10%, o devorador vai destruir a vida da pessoa. Usando disso. Deixa eu falar mais uma coisinha. Ontem uma pessoa entrou e falou: eu gosto de assistir seus vídeos, mas seus vídeos são muito longos. Você fala demais. Ô, meu irmão. Gente, a internet tem bilhões de pessoas falando ao mesmo tempo. Para que você perde tempo, então? Não tem, já um comentário desse é um comentário até meio sem nexo. Aí, ó. 42 minutos eu já estou falando aqui. A boca tá seca. Você acha que eu queria falar isso? Você acha que eu queria? Eu não tomei nem café ainda. Tomei só o cafezinho preto, mas não comi pão e nada ainda. Mas eu estou passando, eu acredito, coisa importante aqui. Então, gente, eu faço vídeo às vezes de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, depende do caso. Mas eu peguei para ler esse Mateus 23 aqui, que lá no finalzinho, que nós vamos falar, está chegando já, no final. Aí a pessoa não gosta. Mas tem pessoas, outras pessoas que falam que não, que gostam de vídeo longo. Então vai saber o quê? Vai fazer o quê? Como que faz? Nem Jesus agradou a todos. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. É isso mesmo, o Evangelho Eterno faz essa função. O Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6 e 7, o Evangelho Eterno, Apocalipse 21, 3, ele faz isso. Ele é o contrário da religião. A religião se preocupa com a parte exterior, com a parte de fora do prato do copo. Mas por dentro estão cheios de porcaria, cheio de roubo, cheio de fraude. O Evangelho Eterno, depois você lê Apocalipse 21, 3 e viva aquilo, você vai ver que você por dentro você vai estar limpo, imaculado, puro, quando você se limpa por dentro. E quem é que limpa você por dentro? O próprio Criador, o Pai do seu Espírito. Ele te limpa por dentro. Você estando limpo por dentro, a sua parte de fora totalmente pura. E outra coisa, eu estou andando para que a parte externa fique limpa, suja. Estou andando. Porque o próprio Jesus falou que a carne para nada presta. O Espírito está pronto, a carne não vale nada. Você entende como é? Então depois você reflita em Apocalipse 21, 3 e viva aquilo. Que aí você está fazendo isso. Limpe primeiro o exterior do copo. Quem é que vai limpar você? Isso daqui. Vamos ler. Apocalipse 21, 3. Só porque eu lembrei que esse cara falou, agora eu vou ficar 2 horas falando aqui. Não estou nem aí. 21, 3. Aqui. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Então, é isso que limpa a parte interna do copo. É isso que limpa a parte interna de uma pessoa. É você saber que o templo de Deus não está na esquina, não está no Brás, não está no Vaticano. O templo de Deus está aí. Aí, agora. Você lavando uma louça, você tomando banho, você jogando, você namorando, você passeando. O templo de Deus está em você. Você tendo essa consciência, você tendo que Deus mesmo está em nós, então você consegue limpar a sua parte interna. Você fica limpo, puro. Você não fica apontando o dedo para uma pessoa só porque ela usa batom vermelho. Você não fica apontando o dedo para uma pessoa só porque ela usa uma bermuda. Você sabe, quando você limpa quando você usa isso para limpar a sua parte interna, você consegue passar na Cracolândia. Claro, com todo cuidado, né, gente? Porque ali é a natureza carnal. Mas quando você passa dentro do ônibus, você vê aquilo ali, você consegue enxergar que naquelas pessoas está o templo espiritual de Deus. Naquelas pessoas, no espírito delas está, mas elas não sabem. Porque tanto a parte externa quanto a parte interna está sujo. A maioria ali, tudo já foi religioso, ou é religioso ainda na cabeça. Porque eles ali ficam recebendo grupo de pessoas que vai dentro dessas porcarias lá para ficar pregando para eles. Jesus te ama, Jesus te ama. Isso é uma profanação, isso é uma blasfêmia, isso é uma... Como que pode o cracudo lá, o que está na Cracolândia no vício, eu falo, como que Jesus me ama e eu nessa situação? Eles, em vez de pregar o Evangelho Eterno, já que não precisa, mas já que quer pregar, vai pregar o Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno é que limpa a mente das pessoas, limpa a consciência. Então você não é um julgador. Eu aqui, do outro lado, aqui não. Daqui eu fico julgando quem usa a Bíblia. Aqui eu julgo
Quem fala, quem usa isso aqui, ó, quem usa a Bíblia como referência. Então eu falo mal dos pregadores, porque eles são cães mentirosos, ladrões mercenários. Mas eu não julgo a pessoa na natureza carnal, não. Porque o cara é ladrão, porque o cara é traficante, porque a mulher é prostituta, homossexual. Não, isso não. Essa limpeza o Evangelho Eterno já fez em mim. Que é na parte, aqui, ó, na parte interna. Tanto que é esse versículo 3, que você for lá no versículo 6, fala assim, ó, disse-me ainda, tudo está feito. Tudo está feito, tudo está feito. Não tem mais nada para fazer. Então esse é o Evangelho Eterno. É isso que a pessoa tem que viver para fazer isso. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Você que saiu de uma religião, era assim ou não era? Você que saiu da religião e agora você está tendo entendimento, mesmo que você não conheça o Evangelho Eterno ainda. Mas vamos dizer que você está aprendendo a graça pregada por Geraldo Moraes. Mudou ou não mudou a sua concepção em ver essas pessoas, esses pregadores? Hoje você tendo conhecimento da graça. Nós não estamos mais no tempo da graça, tá? A graça durou até o ano 70, o favor imerecido. Mas não estou aqui, não vou falar mal disso aqui. Porque a graça serve é um trampolim para tirar as pessoas das maldições de Moisés e trazê-las para o Evangelho Eterno. Aí a pergunta que fica, hoje que você está na graça, é assim ou não é? Quando você lembra de quando você frequentava a religião. Por fora, aquele camarada se dizia um homem de Deus, ungido de Deus, e que as minhas mãos têm fogo, e o meu sopro tem fogo, e meus pés têm fogo, e balalá, balalá, balalá. Mas aí, agride a esposa, filhos, trata os fiéis, trata aquelas pessoas mais humildes com desprezo, com humilhação, achando que só eles são os bambamãs, achando que eles é que é o da galáxia, se é que você me entende. 28. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Aí eu vou ler agora rápido, porque senão já vai dar 1 hora, 50 minutos, já está demais. Coisas que sentenciaram os seguidores de Moisés e que a religião faz igual. Mateus 23, 27. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. 29. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas e enfeitam os túmulos dos justos. 30. E dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. 31. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Estava falando dele. Para eles matar logo ele que tinha que fazer, já cumpra logo, já faz logo a obra que seus pais estavam fazendo. Já me mate logo, já pendura logo. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. 33. Agora eu vou terminar. Grande finale. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Como esperam escapar da condenação da sepultura, da cova, da morte? 34. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. Não foi assim com Pedro? Não foi assim com Paulo? Não foi assim com Tiago? Não foi assim com André, a cruz de Santo André? A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. 35. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra. Ao juízo de Deus para quem chegou. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Que geração era essa?
Que presente geração era essa? A geração do ano 70. Aquela geração, porque afinal de contas ele disse lá em Mateus 24, 34, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E ele também fala em Mateus 12, 43 ao 45, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Isso aqui ele usou uma passagem lá do passado, do Antigo Testamento, que eles colocavam a mão na cabeça do bode e soltavam esse bode no deserto. Os judeus achavam que fazendo isso, o bode estaria levando os pecados deles, tá? E também na maçonaria eles usam um bode, eles mesmo entre eles chamam de bode, porque na maçonaria o bode para eles é o animal que guarda segredo. Usado de onde? Usado da Bíblia também. Não é que na maçonaria eles usam um bode preto e tal, isso é conversa, isso é história. Então eles chamam de bode por causa disso, porque o bode, lá os judeus achavam que colocando ali a mão na cabeça do bode e mandando ele para o deserto, o bode levava os pecados deles ali. E guardava aquele segredo e não falava para ninguém. Tá bom? Por isso que é isso, mas nada disso. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. 44. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aqui está o checkmate desses versículos. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu até esqueci de pôr aqui. Aqui, ó. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Olha aqui. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Que foi o juízo do ano 70. Que foi o juízo que aconteceu lá. Por isso que até Daniel disse também lá em Daniel, cadê aqui? Capítulo 9, versículo 2. Já vou terminar já. 2. Olha aqui. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Tá bom? Então, coisas que sentenciaram os seguidores de Moisés e que a religião faz exatamente igual. Foi o título desse vídeo, foi o título dessa live. Espero ter contribuído de alguma forma. E eu peço que você venha contribuir também com o nosso canal, com o nosso aplicativo aqui, apertando o coração, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo aqui para que o aplicativo venha distribuir ainda mais nossos vídeos. Tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, soberano, Criador de todas as coisas, permitir que nós voltemos a falar. Tá bom?